Pessoal, continuando aqui com os vídeos, falando um pouco de análise de custos. Nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre os métodos de custeio. Cada método tem suas vantagens e desvantagens, mas para efeitos contábeis, somente o custeio por absorção é admissível. O custo padrão pode ser adotado na contabilidade, desde que as variações ocorridas sejam ajustadas em períodos mínimos trimestrais. A primeira informação importante é que apenas o método de custeio absorção é que é aceito pela legislação do fisco. Ou seja, se vocês quiserem adotar um método de custeio que seja aceito pela legislação brasileira, vocês vão adotar o sistema de custeio por absorção. O custeio por absorção, também chamado de custeio integral, é um método derivado da aplicação dos princípios fundamentais da contabilidade. Consiste na apropriação de todos os custos, diretos e indiretos, fixos e variáveis, causados pelo uso de recursos da produção aos bens elaborados, e só os de produção, isto dentro do ciclo operacional interno. Todos os gastos relativos ao esforço de fabricação são distribuídos para todos os produtos feitos. A aquisição de bens de consumo eventual, cujo valor não exceda 5% do custo total dos produtos vendidos, no período de apuração anterior, poderá ser registrada diretamente como custo, segundo o Regulamento de Imposto de Renda, 1999, artigo 290. Então, gente, a diferença é que o sistema por absorção e também chamado de custeio integral, ele apropria todos os custos, os diretos e indiretos, os fixos e variáveis, e ele é aceito pela legislação, pelo fisco. Custeio variável, um outro método de custeio. O método de custeio direto ou variável atribui para cada custo uma classificação específica, na forma de custos fixos ou custos variáveis. O custo final do produto ou serviço será a soma do custo variável dividido pela produção correspondente, sendo os custos fixos considerados diretamente no resultado do exercício. Gerencialmente é um método muito utilizado, mas por sua restrição fiscal e legal, sua utilização implica na exigência de dois sistemas de custos. O sistema de custo contábil, absorção integral, e uma sistemática de apuração paralela, segregando-se os custos fixos e variáveis. Ou seja, é um custo, o custeio direto ou variável, geralmente ele é feito nas empresas, nas organizações, apenas para modo gerencial, ou seja, para relatórios gerenciais. Mas ele tem o que? A restrição legal. E o custeio padrão? O custeio padrão é um custo pré-atribuído tomado como base para o registro da produção antes da determinação do custo efetivo. Em sua concepção gerencial, o custo padrão indica um custo ideal, que deverá ser perseguido servindo de base para a administração, mediar a eficiência da produção e conhecer as variações de custo. Geralmente, gente, o custeio padrão ele é feito através de um orçamento, e nesse orçamento você vai colocar um custo que você acha que é o ideal para a empresa, ou aquele que você pretende utilizar. Então esse custeio padrão ele é utilizado na forma de orçamento. Esse custo ideal seria aquele que deveria ser obtido pelas indústrias nas condições de plena eficiência e máximo rendimento. A resolução do CFC número 750 fixou os princípios fundamentais de contabilidade, dentre os quais aparece o princípio do registro pelo valor original, que determina a avaliação dos componentes do patrimônio pelos valores originais das transações, com o mundo exterior a valor presente em moeda nacional, sendo mantidos na avaliação das variações patrimoniais posteriores, o que descarta a utilização do custo padrão para fins de avaliação dos estoques e dos custos dos produtos vendidos, posto que este pode divergir da transação efetiva. Então, nesse vídeo, nós vimos a diferença entre o custeio padrão, o método de custeio absorção, que é o método aceito pela legislação, e o método de custeio variável ou direto. As suas características, falamos um pouco das características de cada um, e que apenas o custeio que é absorvido, que não tem restrição legal e que é aceito pela legislação, é o método de custeio por absorção.